Olá, amigos da 101,7, bem, eu sou o Jonathan Gonçalves, para quem não me conhece, né? Estamos aqui hoje numa ocasião muito especial. Estamos aqui com Carlos Tadeu Gomes, professor do CIEP 998, conhecido como Lelé, né? E o Eduardo Stotz, pesquisador da Fiocruz. Estamos aqui na Conquista FM para fazer uma homenagem em comemoração ao 116º aniversário da nossa cidade, do nosso município de Sumidouro. Vou pedir ao Eduardo e ao Tadeu para falar desse projeto de pesquisa que entrevistou vários moradores de Sumidouro e perguntar para eles, né, qual é o nome do projeto. Bom dia, ouvintes da Rádio Conquista. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Eduardo. O nosso projeto, ele visa falar da história de Sumidouro. A história de Sumidouro contada pelos seus próprios moradores. Bom dia, povo de Sumidouro. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Tadeu. Então, quem são esses nossos depoentes? Eu vou ler o nome deles aqui, né? Por ordem alfabética. O elenco, né? em ordem alfabética. O elenco, porque na verdade todos tiveram uma importância grande e igual nessa nossa pesquisa em comemoração ao aniversário da cidade. Então, o seu Olaú Brugger Neves, o seu Altivo José da Silva, a dona Ana Bertolotto de Oliveira, o seu Bruno Marcos Rangel Peçanha, o seu Cristiano Joaquim de Jesus, a dona Isabel Maria da Silva, o seu José da Silva, o seu José Ildefonso Chermur, a dona Iná da Silva Torres, a dona Júlia Ferreira da Silva Andrade, a dona Luzia Paulino Pinto Porto, o seu Manuel dos Santos, a dona Maria Cândida Marques Gaspar, a dona Maria das Graças Inácio Guimarães, a dona Maria José Storani Gonçalves, o seu Paulo de Souza Matos, a dona Petronília Rosa dos Santos e a dona Rosa Noguchi. Eu queria aproveitar a oportunidade para avisar os nossos depoentes, para não se preocuparem. Nós vamos ter que usar um pouquinho da fala de cada um, porque o tempo de duração do programa do rádio é muito curto, né? Mas os depoimentos de todos vão ser divulgados depois na página na internet. Então o acesso a esses depoimentos vai ser público e a gente vai poder ouvi-los, né, na íntegra. Beleza, mas agora a gente gostaria de explicar, eu gostaria que vocês explicassem pra gente aí qual o objetivo, né, dessa pesquisa interessantíssima, uma ótima pesquisa, mas eu gostaria de saber aí, qual o objetivo dessa pesquisa. Bom, como a gente já estava dizendo, este projeto ele visa contar a história de Sumidouro a partir da narrativa dos seus próprios moradores. É um projeto para longo prazo que estamos iniciando agora e estamos divulgando os primeiros resultados. Nesse projeto, nós vamos ouvir os depoimentos dos nossos moradores falando sobre a infância, falando sobre como era a casa, como era a família, como era o trabalho e como era a vida na cidade. Por isso, resolvemos batizar esse projeto de Fala Sumidouro. Pois é, eu acho também que nós temos uma preocupação que é compartilhada pela Secretaria do Meio Ambiente e da Cultura, pela UADEMA e por vários moradores e agricultores com um desenvolvimento agropecuário sustentável. Por isso mesmo, a gente quer saber, né, qual era a situação do município há mais de 50, 60, 70 anos, no tempo dos nossos avós e bisavós. Ah, tô interessado nisso aí, tô curioso. Vamos conhecer um pouco mais dessa história contada aí? Vamos ouvir aí o seu Altivo, o irmão dele, José, a dona Maria Storani e a dona Anitta. Vamos ouvir aí. E aí então, mamãe contava isso com a graça, medonha, ela estava apanhando café, a gente nasceu lá no meio do cafezal, ela apanhando café, ela já saiu daqui esperando a gente, né? Já me levou na barriga, vamos dizer. E lá tinha uma turma grande de mulher apanhando café. E ela então sentiu uma dorzinha de barriga, foi fazer uma necessidade no pé de café, a gente nasceu lá no meio do mato. Lavoura, isso foi em 1916, dia 26 de fevereiro. Colônia ganhava uma criança, os pais não tinham a liberdade que tem hoje. Eu vou tirar a certidão do meu filho, essa coisa não tinha. Então pedi aos patrões, né, para ver até que tenha tirado essa certidão certa, ou dali uns 5, 6 ou 8 meses, ou um ano até. Meu nome é José da Silva, a data do meu nascimento nessa fazenda da Piedade. Ele é do 1909
25 de janeiro. Nessa fazenda, fala um pouquinho da casa onde o senhor morava. Muita fartura. Comer junto, melado. O senhor sabe o que é melado? Melado, sei. Então pronto. Comer melado de cana, beber garapa no engenho, na Moraes. A gente usava isso tudo. Ainda mais a gente quando é criança. Bebe um copo de garapa, assa pouco. E nessa fazenda, Piedade, plantava o quê? Plantava-se de tudo. Plantava-se arroz, milho, batata doce, Mas tinha café também? bastante. O que dava mais dinheiro para a fazenda? Porque o tempo era café. O senhor teve irmãs também ou só irmãos? Não, tem mulher também. Ah, que beleza. Filha, moçona, uma cursão. Teve uma ninhada grande. Foram embora hoje de manhã para poder tomar o cafezinho da manhã, que nós todos usamos, né, senhor? Isso. Não há um que fala que não gosta de café, não é verdade? As mulheres dos colonos é que iam catar o café. As mulheres que faziam a As seleção. mulheres que faziam, as mulheres dos colonos. A senhora lembra de alguma fazenda em especial? Morei ali no Encanto, agora é Hotel Fazenda. Por que chama Encanto? Porque antigamente, assim, um pouco distante da fazenda, num morro, tinha um palácio onde moravam os grandes. E onde a fazenda que eles construíram foi para fazer trabalhos. Lá só havia festas. Então os maridos vinham para aquele trabalho e ficavam a semana inteira. Então as mulheres falavam, parece um encanto, que todo mundo vai e fica. Ah, O ciúme. ciúme. O ciúme. É. Então quando construíram a fazenda nova, cá embaixo, botaram o nome de Encanto. Bom, Jonathan, desde a fase imperial, o nosso município ele caracteriza-se por uma grande produção cafeeira. Os morros que circundam o nosso município representaram uma grande produção de café e também produção de cana-de-açúcar, fazendo com que o município fosse um dos grandes produtores do estado do Rio. Naquela época, quando o Sumidouro se emancipou do Carmo, em 1891, a vida tinha uma outra característica em nosso município. Ela girava em torno de fazendas, a sede do município era uma vila. Seu pai também gostava de baile? Gostava e dançava a noite inteira ainda. Gostava A senhora lembra quem era o sanfoneiro nessa época? Não lembro, sei que tocava a noite inteira. Era bom o sanfoneiro? É, Calão da Lacraia. Quem tem couve, quem tem come serraia, sei lá, noite inteira aquelas cantarolas. Mulher que vestia a roupa pela cabeça, tirava pelos pés, aquilo é a noite inteira aquele calongo de harmônica, tocando, um tocando e dois assim do lado cantando, rodeando a sala assim, ó. Ali eles cantavam, né? A senhora lembra alguma música? Eu estou falando que o calão da lacraia, quem tem horta come couve, quem não tem come serraia. Repete? Quem tem horta come couve, quem não tem come serraia. Serraia é o quê? Serraia é uma verdura, que Uma verdura. boco sangue. Boco sangue. Aham. Agora a outra Qual da. era o... Diga a outra, qual era? A outra eu esqueci. Depois a senhora Veste a lembra. saia pela cabeça, a roupa pela cabeça. Essa eu esqueci. E qual era o ritmo da música? Era o que? Era uma valsa? Era um forró? Era o... Não, qualquer coisa que tocava aí, eu estava dançando. Eu sei, mas a senhora lembra do ritmo da música? Não lembro, sempre que a gente dançava. O estado era calmo. Calmo, todo mundo dançando. Os músicos, e eles tocando música em volta do salão. Eles cantavam andando? Andando, em volta. Cantando. Dois. Dois. E eram com duas vozes diferentes. Não, eu acho que era, agora estou bem certa. Mas era bonito. Era bonito. E todo mundo cantava junto. Todo mundo cantava junto. Até cair de cansado. Até amanhecer o dia. Bem, voltamos aí com o nosso bate-papo, voltamos aí com o Fala Sumidouro, trazendo aí histórias, trazendo informações, coisas bacanas, coisas aí pra você que já viveu, né, bastante, você que quer matar a saudade, relembrar
aqueles casos. Vamos então continuando com a nossa conversa aqui com o professor Tadeu. Mas, Tadeu, Sumidouro deixou de ser café, aí depois veio a horticultura, que tá aí até hoje, né? Como é que isso se deu? Explica pra gente aí. Bom, o café, ele era plantado em nosso município até por volta de 1950. A horticultura ou a olericultura, a plantação de tomate, quiabo, chuchu, folhas, ela passou a se desenvolver a partir de 1960. Mas o processo de plantio é anterior. Nossos depoentes, durante a pesquisa, a realização do projeto Fala Sumidouro, eles contaram pra gente de uma experiência dos japoneses, principalmente na palavra da dona Rosa Noguchi, que vai falar quando a família dela chegou em Dona Mariana e o pai começou a produzir tomate. Depois eu vim para a cidade, que é a Belém. Lá ficamos um ano mais ou menos. Aí que eu parti para Friburgo, meu pai conhecia a família Kaçuga. Aí meu pai mandou uma carta para a família Kaçuga para ver se eles podiam a gente vir. Então ele mandou vir, né? Onde a gente veio para Friburgo. De Friburgo? Friburgo, nós tivemos, meu pai trabalhou lá no sítio do seu Kaçuga, que é lá em Tinguili. Ele trabalhou um tempo, depois que nós viemos para Mariana. Mariana, a senhora ficou quanto tempo? Ah, Mariana já fiquei muito tempo. Porque Mariana eu vim com minha idade, acho que 8 anos. Cheguei em Mariana, acho que é mais ou menos 8 anos. Cheguei em Friburgo, quando meu pai veio de lá para Friburgo, nós chegamos dia 29 de abril. E eu não esqueço que é dia do imperador do Japão. Aí eles falaram que era dia do Tenno-Reka, então eu não esqueci, né? Era 47 que eu vim para Friburgo. Aí chegamos 29 de abril de 47. Que tipo de produto básico? Entendeu? As roças eram principalmente de quê? Qual o tipo de produto que era cultivado? Nós plantava milho, que meu pai sempre plantou milho, por causa do gasto, por causa das galinhas, o porco, né? Plantava milho. Desde que nós mudamos para lá, começamos a plantar o milho e tomate. Que a primeira lavoura que o papai fez foi tomate. Em relação ao vestuário, certo? Ele era adquirido, ele era feito na própria família? A roupa a gente fazia, minha mãe fazia, né? Os vizinhos faziam, que a Faria Kitami era o morador antigo lá. Ele mudou primeiro que a gente. Então a esposa dele tinha uma maquinazinha, a roupa de saco, né? Que maioria, só de sair que não era. Que a gente vestia era blusinha de saco, tudo era de saco e tingido. Pelo menos nós era pobre, então a gente usava muito saco que vinha com adubo. Para tomate, né? Inclusive o seu Cristiano também conta disso, ele fala inclusive do tomate e diz uma coisa que acho que é interessante, né? O seu Cristiano, que é de Campinas, ele diz que nessa época na lavoura praticamente não dava bicho, coisa que inclusive a dona Julita também fala, né? E a senhora lembra de ter dado em alguma lavoura que deu assim, alguma praga mais séria? Então a praga foi aumentando dia para dia, cada dia eles falavam que o remédio que era bom, o veneno que era bom, mas se dizer que a praga está aí até hoje e não acabou. Então teve uma época que não tinha, né? Se no começo que a gente começou a trabalhar, não existia muita praga não, as pragas foram aumentando. O senhor falou que não usava adubo nem remédio. O senhor lembra de quando mais ou menos começou a ser necessário usar? Esse remédio mais ou menos, esse negócio lá foi com esse remédio para matar esses bichos, esse é de uns 50 anos pra cá. Que tinha, naquela época não tinha? Não. E por quê? Eu peguei para fazer lavoura de tomate aí, foi completar a casa de da gente, não havia lavoura de tomate no nosso lugar, aqui no nosso lugar. Só falou com um homem com 70 anos plantar tomate desse, acho que pegou. Se não pode, não havia no nosso lugar nenhum. Se falava em tomate, havia tomate, garrafinha, jogava aí no meio da roça, que o nascia recolhia os tomates 15 minutinhos, bom para comer. E não havia tomate para pensar, não pode, não sei o que, só servia, porque isso não é, não.
O senhor acha que a introdução do tomate foi a razão? É? O senhor acha que o cultivo de tomate é que trouxe o problema dos bichos? É? Ah, esses bichos não, isso nós dá na tio da terra, de repente dá, né? Sim, mas por que Só a murchadeira não, a murchadeira só tem que ser murchadeira, se botar uma planta ali, toda planta que dá planta da murchadeira, acaba. Né? Eu não entendi. Eu não sou agricultor, então eu estou fazendo pergunta porque eu não estou entendendo mesmo. Ele explicou que a murchadeira não é da planta, é da terra. Não, que a terra vai dar murchadeira. Não, se não tiver murchadeira, a planta não dá. Agora, se tiver murchadeira, toda a planta vai estar ali da murchadeira. Pois é, a minha pergunta é, se não tinha antes, por que passou a ter depois? Então, mas aí eu não sei que negócio é esse de murchadeira, não posso dizer o senhor de onde que vê esse negócio. Quer dizer, num certo momento não tinha, no outro momento passou a ter. Alguma coisa aconteceu na terra, ou no uso da terra, talvez no uso da terra, que permitiu que aparecesse o problema, né? Porque às vezes aqui não tem. Dava uma terra com boi por lá, que tempo era aquarada. Lavava aquela terra vinha no arado, e botava na outra terra que não tinha, pegava. A murchadeira. E a senhora lembra de ter dado em alguma lavoura que deu assim, alguma praga mais séria? Então a praga foi aumentando dia para dia, cada dia eles falavam que o remédio que era bom, o veneno que era bom, mas se dizer que a praga está aí até hoje não acabou. Então teve uma época que não tinha, né? Se no começo que a gente começou a trabalhar, não existia muita praga não, as pragas foram aumentando. Interessante, hein? Então o que se explica as ausências de doenças e as pragas que tinha naquela época e depois, né? Bem, Jonathan, uma parte do problema era o método de cultivo. Queimava-se a terra, plantava, depois deixava em pousio por um certo tempo. Crescia capoeira, a terra voltava a ter fertilidade. Então, nós tínhamos uma outra prática agrícola, que hoje em dia nós não fazemos mais. É bom também lembrar que o café usava o mesmo método de plantio que o professor Tadeu acabou de nos descrever. Então o café foi o grande responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica. Essa situação é tão grave que hoje só resta 20% da área original de mata, né? E Sumidouro fez parte desse processo. O problema todo é que depois do café continuou o desmatamento com a horticultura, né? E o resultado é esse que a gente conhece aí, a erosão dos morros devido a esse desmatamento. O desmatamento facilita a queda de barreiras quando chove muito, inclusive a gente assistiu agora, recentemente em janeiro, né, as enchentes, não é? Verdade. E é um pouco a tragédia que isso representou também para Sumidouro, morreu gente, eu acho que houve várias pessoas desabrigadas, né? Acho Verdade. que até a rádio acompanhou um pouco isso, a né? gente teve um momento crítico, né, no início desse ano. E a gente esteve lá trabalhando, tivemos aí dando informações praticamente em cima do fato e correndo atrás, ajudando mesmo as pessoas, que é um papel que uma rádio tem que fazer. Mas vamos ouvir agora o depoimento, aproveitando, falando desses casos, desse problema aí. Vamos ouvir o depoimento do seu José Xermu sobre o desmatamento aí na fazenda São Bento. Vamos ouvir aí. Seu José, nós vamos aproveitar aqui que nós voltamos a conversar para o senhor contar um pouco onde nasce o rio Paquequé e também falar um pouco dos peixes, só que estava falando do Pirapitinga e tal. Na fazenda São Bento. Está já esquecendo de falar. Mas então lá no Paquequé lá. E era quase tudo mata a fazenda, que era de uns alemães. O senhor lembra o nome do proprietário? Não lembro não. Não. Mas o que o senhor está falando é que o senhor viu isso? O que eu vi que andava lá e ia lá vender para freguês lá dentro da fazenda, né? Ia vender, depois que desmataram uma grande parte da fazenda, desmataram e então tinha os plantadores que me compravam adubo, que eu ia lá vender e entregar adubo lá também, junto com os caminhões. Mas quem desmatou foi o proprietário? Não, foi o proprietário que desmatou. Os que foram comprando foram desmatando. Então ele vendeu a propriedade que era... Venderam uma parte da fazenda. A fazenda é muito grande, 2.000 alqueires,
Era a maior fazenda? É a maior fazenda aqui do município de Sumidouro. Fazenda São Bento. O senhor chegou a ir até a nascente? Tudo é nascente, que nasce um bocado daqui, um bocado ali. Então não é um lugar só que nasce? Não, só lugar não. Aí vem correndo e vai juntando. Para fazer o paquequé? Para fazer o paquequé. Olha aí. É bonita a história. Então eu conheço lá o lugar todo lá. E o senhor estava contando também que tinha um peixe, era muito comum um peixe. A pirapitinga. Tinha pirapitinga, que ainda tem, mas está quase em extinção. Tem muito pouco, a gente pegava bastante há uns 50 anos passados, 60 anos mais ou menos, eu pegava nesse rio aí. E o rio está acabando porque é muitas bombas puxar água para molhar as lavouras, e então tira a água do rio, o rio fica pequenininho. Agora tem diminuído também a quantidade de chuva? Tem diminuído muito, porque antigamente chovia muito mais, né? E se chovesse, a pessoa não tirava água, porque molhava com a chuva. Hoje não chove quase, chove muito pouco. Então a pessoa tem que tirar a água do rio para molhar a lavoura, para a sobrevivência deles, né? O senhor estava contando também que as pessoas estão desmatando, né? Desmatando muito. O município tem muito pouca mata. Estão derrubando, desmatando muita coisa mesmo, infelizmente. E estão desmatando também nas nascentes? Perto das nascentes, lá é nascente, não? É do nosso paquera. Estão desmatando muita coisa. Desmataram muita coisa mesmo. É uma pena, né? É verdade. É uma pena desmatar, não? Tá certo. Eu sou contra, não gosto de ver desmatar. Gosto de criar. E eu tenho até, te mostro aí no quintal plantado, cedro que eu plantei, já está dessa grossura, está com 18 anos. É mesmo? E tenho castanha que veio do Amazonas que eu plantei, tem pé de castanha dessa grossura, já te mostro lá. Eu quero ver. Quer ver mesmo? Eu te levo lá para ver. Bom, Jonathan, continuando o raciocínio que a gente estava desenvolvendo sobre o problema da ocupação da terra em Sumidouro, outra questão enfrentada pela nossa agricultura é o uso excessivo de fertilizante para fazer a planta crescer depressa. Isso acaba por diminuir a resistência dos vegetais, fazendo com que elas sejam dominadas pelas pragas. Então, o agricultor continua a prática do uso do agrotóxico para eliminar o problema e entra num círculo vicioso que acaba por obrigar a um gasto elevado. Esse gasto acaba por reduzir a lucratividade da produção agrícola em nosso município. É preciso que a gente repense essa prática a partir da introdução de novas técnicas que possam melhorar o plantio e, ao mesmo tempo, reduzir os custos. Eu acho, inclusive, se me permite, que vários agricultores já perceberam isso e já estão, inclusive, diminuindo o uso de fertilizantes e também de agrotóxicos. Você já tem uma visão, já aprende com a prática de que é preciso um custo mais baixo e, com isso, eu acho que vão criar uma agricultura mais sustentável. E é uma conquista fundamental para o nosso município, né? Cuja base é a agricultura. Então precisamos valorizar esse trabalho do nosso homem do campo. Verdade. Mas, gente, vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta trazendo aí mais histórias, mais informações. Tudo isso que você gostaria de ouvir, que você está tendo essa oportunidade nesse programa super especial em comemoração ao aniversário da nossa cidade, que é o Fala Sumidouro. Daqui a pouquinho estamos de volta, não sai daí, fica com a gente. Vamos aí a mais algumas informações aí sobre a nossa cidade, não sai daí. Beleza, estamos de volta, foi rapidinho, né? Estamos de volta aí com o nosso Fala Sumidouro. Essas histórias estão deixando todo mundo aí, né, com o ouvido agarrado no rádio, né? Você não fica aí, tá todo mundo colado aí. Então, vamos agora ouvir mais algumas histórias. Vamos falar um pouquinho da história da nossa cidade, né? Vamos. O nosso município, ele também faz parte da história do Brasil. E em muitos momentos históricos nós tivemos interferência em nosso município. A nossa proximidade com Minas Gerais fez com que vivêssemos movimentos importantes da nossa história. Como exemplo, a Revolução de 30, a Guerra Civil Paulista de 1932, inclusive narrada em livros como Asas Pandas, de Ismael Ribeiro, um autor do nosso município.
Alguns de nossos depoentes, como seu Altivo e Dona Anita, falaram da Revolução de 30. Se me permite, Tadeu, falaram inclusive contando que na ocasião em que eles eram pequenos, eles assistiram a um fato curioso, que os adultos fugiram para o mato, se esconderam. Obviamente deve ser para não ter que servir no exército no momento de guerra, de revolução. Inclusive a Dona Anita tem uma história para contar a esse respeito. Vamos lá, vamos ouvir aí essa história super bacana aí. A senhora lembra da Revolução de 30 aqui em Sumidouro? Aqui em Sumidouro? É? Daquela revolução que houve. Isso, uma revolução lá em 1930. Lembra? Eu lembro porque meu irmão estava nessa revolução, não foi no Rio? Foi. Eu lembro que meu pai, meu irmão estava servindo no exército nessa época. E ele estava no Rio de Janeiro? Ele estava, mas ele não morreu, porque na hora ele fugiu e se escondeu. Ah, é? Ele se escondeu onde? Disse que foi numa pedreira, mas ele disse que onde ele estava, que ele viu um córrego de sangue passar. Um córrego de sangue? Passava assim, ó. Nessa revolução que houve. Agora eu não lembro o tempo que foi. A senhora era novinha? Que idade a senhora tinha? Não, já estava casada? Não, eu estava quase com 17 anos nessa época. Mais 15? 17, 32. A Revolução Constitucionalista de 32. Então, eu estava com 17 anos. Passou um trem aqui carregado de soldados, segundo aquele livro As das Pampas. Tem a cena do trem chegando com soldado. Quer dizer que ele fugiu para o mato, então ele se escondeu lá. Se escondeu, não foi só ele não. Uma porção de gente, né? Que se esconderam. Para não ser alistado, né? E para não morrer, né? Para não morrer. Temos também o depoimento da Dona Petronília, que viveu essa época sem saber, pois era muito pequena, e conta como ela observou esse fato da nossa história. E tem uma história super interessante. Vamos ouvir a história aí da Dona Petronília. Vamos ouvir. Eu tinha uma avó que o primeiro avião que passou, ela morreu de susto, pensando que o mundo estava acabando. Porque o avião passou? Ela nunca tinha visto? O primeiro avião que passou. E ela nunca não sabia o que era um avião? Não sabia o que era avião. Ela teve uma parada cardíaca? Foi. Morreu. Foi um susto mesmo. Isso foi quando? Que idade ela tinha quando morreu? Ela devia ter uns 60 anos, mais ou menos. 60 anos. E a senhora tinha que idade nessa época? Eu tinha uns 7, 8 anos. Eu era nova. 7, 8 anos. Então isso foi mais ou menos em 1930. Acho que é. E passou o avião aqui em Sumidouro? Passou assim, meio baixo. Meio baixo? E todo mundo ficou apavorado de ver aquilo, né? A senhora lembra se falava nessa época da Revolução de 30? Falava, mas ninguém estava esperando por aquilo, né? Porque esse avião pode ter sido dessa época. Capaz de ter sido. Pois bem, mas a vida em Sumidouro, eu acho importante ressaltar que ela não se resumia a esses grandes acontecimentos, ao trabalho, né? Haviam coisas pequenas, acontecimentos pequenos, o dia a dia. E eu queria ressaltar muito a importância das festas, que os nossos depoentes sempre falam nessas festas, né? Não só a festa da padroeira, a festa de Nossa Senhora da Conceição, mas também as festas nas fazendas, a exemplo da festa de São Sebastião na Fazenda do Encanto. Nas fazendas, aliás, aconteciam muitos bailes, né? Bailes animados, com muita gente participando, com sanfona, com músicas, inclusive uma delas, aliás, o seu Altivo gravou, a gente até podia ouvir agora. O que você acha, Jonathan? Vamos lá, vamos ouvir aí o seu Altivo, é o Calango da Lacraia, vamos ouvir aí. Eu vou te contar um caso, Calango da Lacraia, demora cômico, inimigo me serraia, o negócio que eu faço, meio a mulher me atrapalha. Vou te contar um caso, o ferreiro trabalha. Bota o ferro, serra na bigode maia, negócio que eu faço, me atrapalha. Sou Silvia.
certeza. Ô, Jonathan, agora acho que a gente podia ouvir outros depoimentos, né? Lembrar com a dona Julita, com a dona Iná, com a dona Isabel, com a dona Zoca, a dona Luzia, o seu Manuel, a dona Maria Cândida, com o seu Alaô, um pouco da vida de sumidouro antigamente. A minha infância era muito interessante, né? A gente morava numa roça, né? A gente só tinha parte daqueles que convivia com as coisas da roça, tinha diversão pra gente ouvir, diversão, né? Carnaval de antigamente era uma coisa que era umas coisas bobas. Eu falei assim, vocês eram bobo mesmo, né? Bobo não, naquele tempo, fazia negócio de Maria Comprida, e a gente ficava aquela alegria com aquilo, coisa, carnaval batendo as caixas de tambor, tinha o couro do gol, fazia aquele tambor de lata e aquele bater, né? Minha infância foi muito boa. Trabalhei, vendia pastel, vendia doce que minha mãe fazia. Cedo comecei a estudar. E me lembro da minha primeira professora, que foi... Faltou. Depois a senhora lembra? Como é que era a sua primeira professora? Era a professora era primário, Viana, né? Era irmã de Dona Ondina Viana. Isso do primário, né? É, daqui de Sumidouro, muito boa. E aqui eu estudei até a 3ª série. Depois eu fui estudar em Niterói. Como é que foi a sua infância lá nesse lugar? Lá nesse lugar eu era muito pequena. Não tinha infância, não. Não tinha infância? Não, brincava, só brincava. Só brincava? Só. Mas então teve infância? Brincadeira. A brincadeira. Mas... A sua mãe trabalhava na cozinha? Na cozinha. Meu pai era boiadeiro. Boiadeiro? É, trabalhava com boiada naquela época e era boiadeiro. Mas ele não criava, não? Criava. Ah, ele criava. O boiadeiro é aquele que cria. Ele comprava para revender e depois ele comprou a fazenda e ele criava. E passou a tirar leite, criar gado. Mas também vendia para corte também, né? Vendia para corte. Quer dizer que o senhor está perguntando a lua que eu plantava, né? Isso. Lua nova. E plantava no sábado. Era lua nova no sábado. É no começo da lua? É. Porque se plantasse em outra lua, ele bichava, aí dá problema na lavoura, né? Bolinho de chuva. Olha, no osso de São Paulo, eu como bolinho de chuva. Minha esposa faz bolinho de chuva até hoje. São raras pessoas que sabem fazer bolinho de chuva. Sobretudo quando tá frio, né? Bom, né? Eu faço bolinho de chuva, muitos anos, broa, tudo eu fiz muito lá, até hoje de vez em quando eu faço. E nessa época, dona Maria, era muito frio aqui? Ou a senhora acha que não mudou nada? Continua a mesma coisa? A mesma coisa, ora faz frio, ora faz calor, só que agora, eu acho que o tempo agora está assim modificado, porque de primeiro as estações a gente contava certinho. Verão era verão, outono era outono, inverno era inverno. Agora não, agora mistura inverno com outono, não é? Como é que é isso? Aí ele no ciclo do café, o café estava dando muito dinheiro. E essa fazenda, inclusive, produziu 22 mil arrobas de café. Que animou que ele tivesse comprado esse café. Ele levava uma vida, como todo fazendeiro naquele tempo, andando de charrete livre importada da Inglaterra, e com bolheiro, que chamava, a pessoa que dirigia o cavalo, chamava-se bolheiro. Tinha o bolheiro, né? E houve a queda do ciclo do café. De repente foi aquela quebra geral e ele quebrou nessa queda do café. De 22 mil arrobas, não vendia nada, não conseguia vender nada. Foi uma época terrível aqui em Sumidouro. Pois bem, minha gente, tudo que é bom, porém acaba, né? Mas também está na hora da gente concluir o nosso programa com as palavras finais aí, né, os agradecimentos, as palavras aí dos nossos amigos, aos nossos amigos ouvintes da Rádio Conquista FM.
Vamos lá, sumidorense. Na comemoração do nosso 116º aniversário, nós temos muito o que comemorar. Nós temos que comemorar o povo que temos, as nossas belezas naturais, a nossa história e a nossa cultura. Nós temos muito que nos orgulhar. Fomos cenário de ambientação da peça Guarani de José de Alencar. Sumidouro tem lindas e belas histórias ainda para serem contadas. Histórias que nos ajudam a entender os nossos dias, como essas que acabamos de ouvir. E esse projeto, Fala Sumidouro, é apenas uma iniciativa que se soma a outras, como a da criação do Centro de Cultura, organizada pela Sirene e sua equipe da Secretaria de Educação e Cultura. E eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio da Prefeitura de Sumidouro, nas pessoas de Luiz Henrique da Silva e Silmar Serafim, da Emater, nas pessoas de Fátima Curtimoro e de Tadeu Pinheiro, do CIEP 998, na pessoa de Elaine Gaspar, apoio esse que foi vital para que esse projeto pudesse acontecer e essas falas pudessem ser ouvidas por vocês no dia de hoje. E também quero fazer um especial agradecimento ao seu Antônio Moura pelas informações sobre a história de Sumidouro e ao engenheiro agrônomo Bruno Peçanha pelo conhecimento sobre a questão ambiental. Pois é, gente, vamos então aí lembrando a vocês que a íntegra dessa entrevista vai estar aí na página Fala Sumidouro, tá bom? Agradecendo aí de verdade, agradecendo de coração mesmo a participação do Tadeu e do Eduardo nesse programa, nessa ocasião tão especial. Bom, parabéns, Sumidouro, um bom dia e que possamos continuar construindo a nossa história. Precisamos da colaboração de todos os sumidourenses e assim que poderemos construir uma grande história. Eu queria também agradecer, meu muito obrigado pela participação nesse programa e pela oportunidade de estar com vocês aqui conversando sobre esse assunto. Eu acho que eu já me considero um sumidourense do coração. Muito obrigado e um bom dia. Beleza, então, minha gente, agradecendo então de verdade ao carinho da audiência de todos vocês, né? Nessa comemoração especial, vamos aí dar os parabéns à nossa cidade, à nossa Sumidouro, tá bom? Agradecendo a todos e até a próxima oportunidade. Vamos aproveitar então, gente, encerrando o programa aí, para você ter mais algumas informações aí sobre a nossa cidade, tá certo? Não saia daí, fica sempre com a gente na Conquista FM e obrigado aí ao Tadeu, obrigado ao Eduardo, que estiveram com a gente aí nesse programa super bacana, feito com carinho para vocês, que é o Fala Sumidouro. Subiu a serra, a serra tá voando. Melado com farinha é gostoso, né? Muito bom. Você já comeu, já? Já. Então...